Fala pessoal, tudo bem? Canal Não Se Compara no ar. Para quem não conhece o nosso trabalho, meu nome é Pedro, faço parte do canal Não Se Compara, @NSCompara no Instagram, no YouTube. Quem ainda não conhece o nosso trabalho, segue nas nossas redes, ativa o sininho, dá o like nos nossos conteúdos, tudo sobre o Botafogo. E hoje a gente está chegando aqui com mais um boletim de terça-feira, fala tudo o que vinculou hoje no noticiário alvinegro. Muito você falou de jogadores que podem chegar no Botafogo, como Bitelo, Benjamin Rollheiser, né? Se é que essa é a pronúncia do jogador argentino que joga no Benfica. O Botafogo tentando aí aproveitar os últimos dias de janela para se reforçar à altura, ter um elenco competitivo aí pela essa primeira parte da temporada, né? Que vai até mais ou menos abril. Circulam muitas notícias sobre o técnico que o Botafogo deve escolher, enfim, alguns nomes na mesa. Textor tem conversas marcadas com o Roberto Mantini, italiano. Falou-se muito do Tite, então vem com a gente, vamos comentar muito sobre isso. E para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilha os nossos conteúdos aí com mais amigos botafoguenses para o nosso trabalho ser visto por mais botafoguenses. Começando a falar primeiro do técnico, pessoal, a gente debateu muito sobre isso ontem no nosso programa à noite. É muito curioso o Botafogo, depois de tanto tempo, chegar no nome do Tite, né? O Botafogo, desde que perdeu o Arthur Jorge, e lá se vão em mais de 40 dias, o Botafogo deixou claro no mercado que sempre quis um técnico europeu, né? O Botafogo não se mostra confiante no mercado de técnicos brasileiro. Inclusive investe em conhecer nomes que não são nem conhecidos da grande mídia brasileira, né? Nomes de treinadores de clubes como Casa Pia, Santa Clara, que fazem bons trabalhos na Europa, é verdade, né? Na Liga Portuguesa, mas com clubes de menor expressão, menor investimento. E o Botafogo sempre deixou claro que preferia nomes europeus, mesmo nomes periféricos, do que nomes brasileiros. E à medida que as semanas foram passando e as recusas foram acontecendo, né, as propostas foram sendo recusadas, o Botafogo se mostra sem opções e chega no nome do Tite. E na minha visão tem muitos prós e contras desse nome, né? Que devem ser analisados nesse momento. Mas o que está me pegando mais é como chega para o Tite uma possível proposta do Botafogo a partir do momento que fica evidente para o Tite que ele foi a última opção na cabeça do texto e da cúpula botafoguense. O recado que se passa é: olha, Tite, eu estou te ligando agora porque nenhum técnico europeu do qual eu procurei conversar quis aceitar uma proposta do Botafogo, e o único técnico que não era europeu, que era o Jardim, que trabalha no México, também recusou a proposta do Botafogo. Então, a partir de todas essas recusas, eu chego no seu nome e quero conversar com você. Então, na minha cabeça, isso já cria um mal-estar meio que implícito nessa negociação entre o Tite e o Botafogo, que é o fato de que é evidente que o Tite é a última opção para o Botafogo, né? E a gente debateu muito sobre isso na live ontem, sobre o perigo de ter sempre um técnico europeu, né? É muito mais fácil para o clube brasileiro, na minha opinião, e antes que falem do Abel Ferreira, para mim ele é uma exceção a essa regra que a gente comenta aqui no nosso canal, e muito em parte pelo fato do Palmeiras sempre cobrir financeiramente as propostas que ele recebeu, isso é importante de ser dito, e porque o trabalho dele é muito vencedor, então ele tinha um enorme respaldo para isso. Mas é muito mais fácil para o time brasileiro perder um técnico europeu, porque o técnico europeu tem menos vínculo familiar com o Brasil, tem menos vínculo cultural, tem menos apego de história de vida com o nosso país, e qualquer proposta boa financeiramente, eles vão querer sair daqui e voltar para a terra natal deles. Então isso é evidente, isso já aconteceu em diversas ocasiões com situações aqui no Brasil. O Botafogo foi vítima dessa situação 2 vezes. E curioso que as 2 vezes a gente não perdeu o nosso técnico para o mercado europeu, mas perdeu para o mercado árabe, que geograficamente é muito mais perto da Europa. Então, eu acho que isso conta, na minha opinião. E aí, será que vale a pena a gente seguir investindo no técnico europeu e ter que trocar de técnico todo ano? Então essa é uma coisa que deve ser pensada na cúpula do Botafogo, né? Se não vale a pena de fato investir no técnico brasileiro ou investir no mercado sul-americano, né? Ir atrás de um bom técnico argentino, por exemplo, que tem uma excelente escola de técnicos. E aí vem a primeira pergunta, né? Se o Botafogo acha que o Tite é uma opção, por que não ir no Vojvoda, que é um técnico que faz um excelente trabalho no Fortaleza há muitos anos? E o Botafogo poderia oferecer uma proposta para ele, parece ser um técnico muito qualificado. Mas o Botafogo não foi atrás disso, não foi atrás do Tite. E em relação ao Tite especificamente,
Debatemos ontem muito sobre isso na live, né? O Tite é um cara de carreira consolidada no Brasil, um cara de mais de 30 anos de carreira, né? Desde o primeiro título dele com Caxias em 2000 até hoje, fez excelente trabalho no Grêmio, no Inter e no Corinthians 2 vezes, né? Eu acho até que o primeiro trabalho dele no Corinthians foi melhor que o segundo, mais brilhante, assim. E fez um trabalho, na minha opinião, mediano na seleção. É muito raro o que aconteceu com ele, né? Um técnico brasileiro sair derrotado de uma Copa do Mundo e ser respaldado para um segundo ciclo de Copa do Mundo, e ele foi, né? Foi quase unânime no Brasil de que o Tite deveria continuar para o ciclo de 2022, e ele continuou. Ainda venceu uma Copa América em 2019 e não foi bem na Copa do Mundo de 22, essa é a verdade. Mas tem muitos predicados positivos no trabalho do Tite, né? O último trabalho dele, no nosso rival, o Flamengo, é um trabalho que para mim foi regular, né? Ele foi demitido estando numa semifinal de Copa do Brasil e, se não me engano, em quarto lugar no Brasileiro, quarto ou quinto lugar. Então não dá para dizer que o trabalho era ruim, né? Ele, é bem verdade, foi eliminado da Libertadores, mas havia conquistado um campeonato, o Campeonato Carioca, e estava brigando por 2 títulos, né? O Brasileiro e a Copa do Brasil, que ele participou do campeonato que eles venceram. Então existe um certo exagero, na minha visão, quando dizem que o trabalho dele foi ruim, e é evidente que existia uma panela dentro do elenco, comandada pelo Gabigol, que não queria que ele ficasse, né? E é um cara que é muito forte lá dentro, era forte dentro do vestiário, e isso certamente minou o trabalho dele, né? Mas o que mais me pega desse nome é que o estilo de jogo do Tite, na minha visão, não combina com o trabalho que o Botafogo desenvolve há 3 anos na SAF. O Tite faz um jogo extremamente defensivo e posicional. Os times do Tite jogam de forma reativa, não é muito o que o Botafogo pretende como padrão de jogo, e não são as características que o elenco que o Botafogo formou tem. Então eu acho que seria um prejuízo maior nesse sentido, do Botafogo ter um técnico que não se adequa ao seu elenco, né, e não pelo fato dele ser brasileiro. Eu acho uma aposta perigosa, mas na medida que o Botafogo colecionar fracassos nos nomes estrangeiros, eu acho que seria a melhor aposta dentre os brasileiros, né? Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada dentro do Botafogo, porque o Botafogo precisa de um técnico, né? Esse tempo já passou, o Botafogo não pode entregar de bandeja mais uma taça, que no caso é a Recopa, que vai ser jogada daqui a pouco, por conta de um atraso de escolha de comissão técnica. E o outro ponto da balança é a questão do Botafogo ter apostado em jogadores no mercado de difícil negociação, né? Uma coisa que me agrada muito nessa diretoria do Botafogo é que se vê que o Botafogo tem uma forma muito profissional de lidar com as negociações. Inclusive o clube do Bitelo elogiou a postura do Botafogo diante da negociação, o que nos deixa satisfeitos de entender que o Botafogo vive um processo de profissionalização muito forte dentro do clube. Isso nos agrada muito. Mas o Botafogo está investindo e perdendo tempo, talvez, numa negociação que talvez não saia. E se o Botafogo perder, entre aspas, essa contratação, a gente fica com um déficit sensível no elenco, porque o Savarino não tem reserva. E é um jogador que está jogando um pouco fora da sua característica de posição, que foi em 2024. E é evidente que ele ainda não se encontrou, foram só 2 jogos na temporada, é muito pouco para a gente avaliar. Mas já é uma preocupação, já é um incômodo, né? Por mais que o Campeonato Carioca não valha nada, o campeonato está andando, clássicos serão jogados, e mais para frente tem a final da Recopa, né? São 2 jogos, um título que o Botafogo não tem, que dá prestígio, e é evidente que a gente quer ganhar, né? Já abrimos mão de um, que foi a Supercopa do Brasil, agora não queremos abrir mão de outro. E o outro jogador que circula muito no noticiário alvinegro é o Benjamin Rollheiser, né? Assim que se pronuncia o nome dele. Um meio argentino que joga no Benfica. Vi pouco ele jogar, mas é um jogador que não tem uma minutagem muito alta. Ele jogou menos da metade dos jogos do Benfica no ano. É um jogador que não entra sempre, ele é reserva, mas em que o clube enxerga potencial. Um jogador jovem de 24 anos e que joga numa posição sensível hoje do clube, que é a ponta direita, né? O Botafogo perdeu os seus 2 jogadores nessa posição, contratou o Arthur, acabou de chegar e precisa seguramente de mais um nome, pelo menos, né? No mínimo mais um nome. E a informação que circulou para nós hoje é que o Botafogo ofereceu uma proposta de empréstimo a custo zero, mas com metas que forçam o Botafogo a comprá-lo por 10 milhões de dólares, se não me engano, ao fim da temporada. E o Santos ofereceu uma proposta de compra para o jogador, né? De compra que, com metas, pode chegar a 11 milhões. Né? E
é um valor que pode atravessar essa negociação do Botafogo e o Botafogo perder mais um valor que o Botafogo procura para se reforçar. Então são duas negociações que nos preocupam nesse momento. O lado positivo é que parece que os zagueiros se resolveram, tanto o Davi Ricardo quanto o Jair, né? São contratações, a nosso ver, sacramentadas. Então a gente pode considerar que a nossa linha de zaga está bem reposta, né? O Gol, os zagueiros e os nossos laterais que foram mantidos. A gente perdeu o Marçal, mas já tem 2 laterais na esquerda. E com a volta do Vitinho de lesão, acho que a gente tem uma zaga bem montada, vamos dizer assim. Mas me preocupa demais a parte ofensiva, né? O Botafogo precisa, caso desista do Bitelo, a gente vai precisar encontrar esse jogador que seja acima da média. É dificílimo a gente encontrar um outro Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique é um craque, um jogador muito acima da média. Mas o Botafogo precisa tentar encontrar um jogador que faça a diferença dentro do jogo, para o Botafogo dar o salto a mais que a gente precisa para vencer um grande campeonato. A gente viu isso com a experiência de 23 e com a experiência de 24, a gente viu que no futebol brasileiro e sul-americano tem times fortíssimos aqui. Então, para o Botafogo levantar uma grande taça de novo esse ano, a gente precisa de pelo menos um cara que suba muita régua, que decida jogos muito difíceis. O Botafogo tinha 2 ano passado que faziam isso: Almada e Luiz Henrique. Resultado, ganhamos a dobradinha, o doblete, como se diz na Espanha, o double, né? Como se diz na Inglaterra. Então eu acho que o Botafogo precisa ficar muito atento. A gente tem, se não me engano, mais 24 dias de janela e o Botafogo precisa ser muito assertivo nessa parte. E a última coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a especulação do Roberto Mancini, né? Roberto Mancini, técnico italiano, é um técnico muito grande. No vídeo da semana passada a gente comentou aqui sobre o Rafa Benítez, que era um técnico muito grande, e a mesma análise que eu fiz para o Benítez faço para o Mancini. Se o Mancini vier para o Brasil, na minha opinião, vai ser a maior contratação de um técnico europeu para o Brasil. A gente está falando de um cara que foi campeão da Eurocopa com a Itália. A Itália não era campeã da Eurocopa desde 1968 e vinha de 2 vices em 2000 e 2012, né? Um vice em 2000 absolutamente traumático no gol de ouro, que nem existe mais, né? A França empatou o jogo no último minuto do tempo normal, levou para a prorrogação e venceu com gol de ouro. E em 2012, aquela goleada da Espanha. Então a Itália vinha de batendo na trave nessa competição e acabou, enfim, vencendo com o Roberto Mancini à beira do campo em 2020, né? Disputado em 2021. É um cara histórico do futebol italiano, né? O maior jogador da história do Sampdoria, que é um clube médio, mas que tem muita tradição, porque na década de 80, início da década de 90, teve um grande time, né? Time histórico, tinha o Pagliuca, goleiro, o Roberto Mancini, que é o jogador que mais fez gols pelo clube e que mais atuou pelo clube. E para quem não lembra, a Sampdoria fez uma final de Champions, né? O primeiro título do Barcelona foi contra a Sampdoria, na final 1-0 Barcelona. Então era um time que disputava, chegou a ser campeão italiano, um campeonato que era fortíssimo na época. Tinha o Milan do Van Basten, do Rudi Gullit, tinha a Inter de Milão do Lothar Matthäus, tinha o Napoli do Maradona, né? Tinha uma Juventus que ainda era muito forte, mesmo com a saída da geração do Platini no fim da década de 80. Então era um campeonato fortíssimo naquela época, que teve a Sampdoria, que é um clube menor, mas disputando com eles. O Roberto Mancini é um cara histórico desse clube, é um cara muito grande do futebol italiano, é um técnico muito grande, já foi acho que 5 vezes campeão italiano, tanto por Juventus quanto pela Inter de Milão. Inter de Milão com certeza. A Juventus não me lembro, me falha a memória, e já foi campeão da Premier League, né? Tirou o Manchester City da fila, né? Aquele título histórico com o gol do Agüero no fim era com o Roberto Mancini como técnico. Então ele é um cara muito grande, ele foi campeão da Premier League, campeão italiano diversas vezes, campeão da Eurocopa. Os times dele eram excelentes times, muito bem montados, muito bem armados. É um cara muito grande, acho que é uma opção. Ele me agrada mais que o Benítez, por exemplo. Ele é mais jovem que o Benítez, tem os anos recentes um pouco melhores, estava em seleção, mas mesmo antes da seleção. Então é um cara que me agrada mais, é um nome que me agrada mais do que o Rafael Benítez nesse quesito. Eu só acho que o Botafogo precisa definir o técnico quanto antes, trazendo esses pós e contras de ter técnicos europeus ou brasileiros, e dentre os brasileiros, mesmo com os prós e contras, eu acho que o Tite é o melhor nome. Mas ainda assim eu apostaria num argentino como Vojvoda antes do Tite. E acho que o Botafogo nesses últimos dias de janela precisa tornar o Botafogo um time competitivo de novo, porque hoje nós não temos banco, a gente está sem banco de reservas. O Botafogo se desfez de muitos jogadores. Então o desafio é grande. A gente tem uma taça para disputar importante daqui a 20 dias, 20 e poucos dias, né? Ou menos, 20 e poucos dias.
contra o Racing, que é um time de tradição, um time campeão da América, com uma torcida enorme. Então vão ser 2 jogos muito difíceis para o Botafogo. E eu espero que até lá a gente esteja muito mais competitivo do que está hoje. É isso, galera. Amanhã a gente está de volta com mais um boletim, mais um noticiário aqui no canal Não Se Compara. E na quinta-feira a gente vai fazer uma super live pré-jogo. E lembrando que 9h45 da noite tem jogo pelo Carioquinha, Botafogo e Nova Iguaçu. A gente se vê. Grande abraço.